Homem já chegou. Programa de hoje. O governador do estado mais querido do Brasil. Estarei aqui falando sobre as Minas Gerais. Então eu estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo estado. Olha, será? O homem que colocou Minas Gerais nos trilhos da evolução. O grande empresário e apreciador de pão de queijo. Aqui, pessoal, o pão de queijo da Serra da Canastra. Pão de queijo, a gente sabe. Que eu já tô indo, Reginaldo, peraí. Romeu Zema! Ó o Zema aí, ó. Zema candidato, hein? Zema candidato. Você viu a pesquisa? Tá na pesquisa. Tá na pesquisa. Tá. Bolsonaro vai ser preso. Não tem dúvida. Ou você tem alguma dúvida? Eu ainda tô com Não, é um microfone. Microfone. Não, eu sei. Eu Claro, ainda estou ninguém confiante. Não é a torcida. Ninguém, tá todo mundo na torcida. Ninguém quer ver ninguém preso. Exato. Né? Agora tem também o humorista. Não, sim, tem alguém que quer. É alguém. Tem gente que quer. Quer muito. Mas, evidentemente, estamos no julgamento. Mas, pelo andar do julgamento... Quem vai primeiro, Léo Lins ou o Bolsonaro? Ele vai ser preso. Saiu a pesquisa hoje, 66% não querem que o Lula seja candidato em 26 e 65% não querem que o Bolsonaro seja. Ou seja, isso aí é grande a rejeição para os dois, né? E você é um cara sem rejeição. É a sua hora? Ó, que pergunta. Nossa, você viu? Só faltou mandar um beijo pra cá. Né? Um beijinho, deu uma piscada. Não, sério, é sério. Boa, porque pode ser que seja alguém com menor rejeição que leve essa. Não é, Zema? Vamos ver o ano que vem, Emílio, mas lá em Minas nós estamos com um governo muito bem avaliado. Minas avançou muito nesse período. Eu já estive aqui 5, 6 vezes e vocês sabem que eu não sou político de carteirinha. Eu sou empresário, né? Empresário da iniciativa privada, empreendedor. Temos feito um grande trabalho. Eu falo que o brasileiro está cansado de viver de auxílio energia, auxílio gás, auxílio ônibus, auxílio isso, auxílio... O brasileiro quer empreender, quer ter dignidade, quer ter renda, quer se realizar. E parece que esse governo está querendo só fazer, criando mais auxílio. Você viu aí que estão querendo lançar mais agora. Sim. E lá em Minas o que nós estamos querendo é empoderar, estamos empoderando as pessoas. As pessoas querem ter autonomia. Ninguém quer viver subjugado pelo Estado, não. Sim. E eu que não venho da área política, eu vejo que eu tenho uma visão diferente. Uhum. E eu quero que o Brasil dê certo, Emílio. Eu estava assistindo uma entrevista que você deu, eu não sei onde é que foi, que você estava contando a história da sua família, de Ribeirão Preto e tal. Exato. É bacana a história da sua família, viu, Zema? Muito legal. Se o meu bisavô não tivesse ficado doente, eu era paulista. Ele foi para Araxá para poder se cuidar da malária lá. É isso aí. E nós viemos para o Brasil para substituir mão de obra escrava, em Cravinhos, ao lado de Ribeirão Preto. Os imigrantes que vieram para as fazendas aqui na época. Começamos aqui na enxada, sem nada. E o meu bisavô se interessou pelos primeiros carros que estavam chegando, e aí é que as oportunidades foram surgindo. Então, já que está nesse momento o Zema, empreendedor, né? Contando um pouco a história por trás do Zema, né? É muito difícil empreender no Brasil. Varejista, você tem várias lojas. Eu queria que você contasse, inclusive, tem as lojas Zemas, né, cara? Quantas lojas? Precisam fazer parceria. Então, eu queria dizer, nós somos, junto com uma rede que tem 70 lojas no sul de Minas, nós temos 480. Nós somos os sobreviventes. Lá em Minas acabou tudo. O que existia no passado acabou. É um ramo que sofreu, continua sofrendo devido a juros altos, questão da invasão do e-commerce chinês, etc. Muitas empresas nesse ramo desapareceram. As que estão aí estão em dificuldades. Nós estamos nos mantendo lá. E eu fiquei 30 anos nesse ramo de atividade. A minha família, que começou com meu bisavô, sempre comercializou automóvel, peças, combustível. O meu pai queria que eu comercializasse, fosse trabalhar em concessionária de veículo. Você é mais velho como eu, você lembra que só tinha 4 marcas no Brasil. Fiat, Ford, Volks e GM. É isso aí. Não é isso? Certo. Era um mercado fechado, margens altas, e o meu pai tinha certeza. Só que eu vi que aquele negócio não tinha
condição de crescer. Porque, monopólio, né? Monopólio, eu queria abrir uma loja na cidade vizinha, você tinha de mandar o processo para a fábrica, ela ia ficar 10 anos analisando aquilo. Eu queria vender em tal lugar, não, é região fechada. Aí eu fui para o varejo de móveis e eletrodomésticos. Fiquei 30 anos à frente dessa empresa, nós saímos de 4 para 480 lojas, rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Porque para abrir uma loja, você vai conhecer a cidade. Chão de fábrica mesmo. Né? Chão de fábrica. Você vai depois ver o imóvel, você vai fechar o contrato, você vai depois acompanhar a reforma do imóvel, fazer inauguração, antes de inaugurar, contratar, treinar a equipe. Então a minha vida foi passada em campo. Caramba. E eu acho que isso acabou criando, de certa maneira, um conhecimento que eu tenho de Minas Gerais que poucas pessoas têm. Porque é uma loja por cidade. E nós somos uma loja feita sob medida para Minas, porque nós não estamos em shopping. A grande maioria são cidades de 10, 15, 20 mil habitantes. Cidades pequenas, que é o grande... Que atende, né? Porque tem uma necessidade, não tem um shopping center perto da cidade. Exato. E aí vocês têm 853 municípios. Caramba. Então, nós temos uma boa penetração em Minas. E eu descobri, em 2018, que elas ajudaram a divulgar meu nome, né? Uhum. Que já que o nome da loja é Zema, e eu fui candidato com o meu nome, então eu já estava fazendo campanha eleitoral desde 1987. E nas pequenas cidades. Pequenas cidades. Então, mas você se reelegeu muito bem, né? Sim. Elegi. Você se reelegeu muito bem. 56% dos votos. E lembrando que em 2022 o Bolsonaro ainda lançou um candidato que teve lá seus 8, 9%. Bolsonaro perdeu lá? Você apoiou o Bolsonaro no segundo turno? Sim. Ele perdeu no primeiro e no segundo turno, mas do primeiro turno para o segundo ele avançou 600 mil votos. Ele avançou lá. Que eu fiquei lá durante aquelas 2, 3 semanas dando todo o apoio possível. Eles falam que Minas Gerais é um mini Brasil, né? É a chave da eleição. Porque a chave da eleição é Minas Gerais. É uma amostra do Brasil. Isso. Tá mais o quê? Tá mais para direita lá ou... Porque o PT é forte em Minas, né? Ou foi, pelo menos? Foi. A Dilma é de lá, né? Mas não foi eleito senador em 2018. Eles não elegeram senador, já tem tempo. Em 2022, na minha reeleição, Emílio, eles não lançaram candidato a governador. Eu acho que eles tiveram uma gestão tão desastrosa lá em Minas, mas tão ruim, tão mal avaliada, que eles não vão ter lá a vez por muito tempo, na minha opinião, porque o estrago foi muito grande. Foi uma gestão que arrasou com o Estado, a daquele ex-governador Fernando Pimentel. O Pimentel. Mas o Aécio também já não apita mais nada, né? O PSDB também. Tá vivo? O PSDB praticamente acabou. Que coisa, né? Por que, hein, Zema? Escândalos. Como é que você vê isso, você que é o cara que está lá? O PSDB foi forte lá também, em Minas, pô. Tancredo, Aécio, pô. Eu vejo que a política no Brasil, acho que não acompanhou os políticos, a maioria dos partidos, as mudanças na sociedade. Ficaram com um discurso que envelheceu, se envolveram todos em algum momento em coisas erradas, alguns mais, outros menos, causou desgaste. E eu que estou na política hoje, Emílio, eu vejo que é como se fosse um público voltado só para ele próprio. Eu te ajudo, você me ajuda, você me ajuda, eu te ajudo. Exatamente. E o povo que você que gosta de falar. Que se ferre. Exatamente, entendeu? Entendi. Então é muito nessa linha. E eu cheguei lá com uma visão diferente. A minha primeira reunião de secretário, eu falei, eu venho do varejo, eu estou acostumado a atender bem para poder sobreviver, fazer a empresa prosperar, e nós estamos aqui para atender bem os 21 milhões de mineiros. É isso mesmo. Tudo que vocês forem fazer é para melhorar a vida dos 21 milhões de mineiros. Então, é um governo que tem uma visão diferente, entendeu? Tudo que vai fazer, eu pergunto, o que isso aqui está melhorando a vida dos mineiros? Entendi. Se não está, vamos aguardar. Outra coisa também, que eu acho que você fez bem, foi a gestão na pandemia, né?
porque a gestão da pandemia de Minas foi boa, do Paraná também foi boa, e você vê que o povo, ele percebeu isso aí. O Ratinho também foi bem na pandemia, no Paraná, né? E você não entrou na negócio de lockdown, naquele negócio naquela doideira que foi na época, né? Porque foi uma doideira, né? Aquele lá foi o momento mais difícil, eu acho que da vida de todo prefeito, governador, foi um período muito triste. Nós tivemos um acompanhamento muito detalhado, dividimos o estado em micro-regiões. Tinha lugar que estava tranquilo, que você tinha pouquíssimos casos, e tinha lugar que a coisa estava complicadíssima. Então é você fazer a gestão de acordo com a situação. Não existe aquela regra que se aplica a todos. Entendi. Então nós dividimos Você dividiu como é que estavam os casos, você teve 50, 60 micro-regiões, cada uma tinha um acompanhamento semanal, entendeu? Colocamos aeronaves, ambulâncias à disposição, porque às vezes uma ficava sobrecarregada, você tinha de remanejar pacientes. Foi um acompanhamento difícil. E reuniões toda semana de acompanhamento, inclusive com o pessoal do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, uma transparência total. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui somos todos juntos. Nada ficou sendo tirado da cartola. Então, acho que essa seriedade dá voz, paciência. Meu secretário de saúde é médico, então entende. E tivemos uma das menores taxas de mortalidade durante a pandemia do Brasil, proporcionalmente ao número da população. Ô Zema, todo mundo já ventilando seu nome à presidência, mas tem um cargo aí de governador que vai ficar em aberto. Você já tem um nome de quem você vai apoiar, já que você é muito forte nas duas eleições aí, você já tem um nome para o governo lá de Minas, não? Tenho. Eu tenho um braço direito que está comigo desde o início de 2020. Ele foi primeiro meu secretário-geral e desde a última eleição ele é o vice-governador Matheus Simões. E ele é a pessoa que realmente tem acompanhado os projetos, que são muitos no estado, em detalhes. Então, uma pessoa brilhante, professor universitário da Fundação Dom Cabral, e tem sido uma peça fundamental, e o meu apoio será ele. E já está decidido que no ano que vem, na data limite, eu vou estar renunciando, inclusive, para ele assumir e ter mais visibilidade, independente do cenário. Mas estavam ventilando, né? Tá lá, o Zé Chapa. Não é Zé. Aqui falta sensibilidade. Sabe qual é o problema dessa turma? Fica muito em cima do muro. Aí depois vão te apoiar aqui. Estavam falando do Nicolas Ferreira, que existia um interesse e uma possibilidade pela idade dele. Quem era o Michele, o Nicolas? Não. Nicolas Ferreira para o governo de Minas. O Nicolas é uma pessoa brilhante, então, respeito muito, me dou muito bem com ele, novo, e o Matheus, como ele vai assumir agora, ele vai ser um governador de um mandato. Então, depois dele, eu acho que o estado estaria em ótimas mãos aí com o Nicolas. Ô Zema, e teria a possibilidade, aí você pode falar da sua intenção de ser candidato à presidência ou ao Senado, porque muitos falam que você seria um cara, porque as próximas eleições terão uma forte atenção para o Senado. Você seria um senador? Eu sempre tive, durante a minha carreira toda, como eu falei aqui, um perfil de executor, né? De executivo mesmo. Eu acho que eu não me adaptaria muito bem ficando lá num lugar fechado debatendo, sabe? Eu gosto de pegar o carro e ver como é que estão as obras, conversar com o prefeito, com o produtor rural, para saber o que está acontecendo ali na região. Uma coisa que eu queria comentar aqui, eu sou governador de Minas que mais foi em municípios, já fui em 415 cidades diferentes. Caceta. E às vezes eu escuto, Emílio, interessante, que o último governador que teve naquela cidade foi o Magalhães Pinto. Caramba, 60 anos atrás. Já escutei numa cidade que o último que foi o Juscelino, há 75 anos atrás. Então parece que não faz muito parte da vida de ex-governadores de Minas estar em campo acompanhando a cidade. E dessas 415, umas 70, pela primeira vez um governador foi também. Então, dá para ver
que o governo de Minas nunca priorizou de forma muito adequada o interior, onde moram 80% dos mineiros. Muito bem, eu vou fazer o break agora para a rede de rádio. Aliás, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Opa. A rede Jovem Pan aí cobrindo o Brasil inteiro. Hoje, presença ilustre. Governador Romeu Zema está aqui no Instagram, tem as redes sociais para você seguir aí o Instagram do 1.700.000. Tá bonito, hein? Tá ganhou no pânico, tá bonito, hein? Foto de inteligência artificial. Fazer o break, Reginaldo. Manda lá. Pom. Muito bem. Posso falar? Pois não. Vai lá, Guilherme, vai lá. Não, eu queria perguntar sobre a questão da segurança pública. Boa. A gente viu que realmente, assim, muitas áreas, principalmente ali de Belo Horizonte, estão sendo revitalizadas e muito bem cuidadas, mas ainda tem gente aqui, até um pessoal me mandando aqui no chat aqui, perguntando sobre a questão da Cracolândia em BH. Como é que está sendo resolvida? Bom, a segurança pública em Minas é um grande desafio, 853, mas nós já fizemos um avanço extraordinário na minha gestão. Temos lá moradores de ruas ainda. Eu falo que no Brasil nós tínhamos de ter uma lei, quando você para o carro num lugar proibido, ele é removido, guinchado. Agora fica morador de rua, às vezes na porta da casa de uma idosa, atrapalhando ela a entrar em casa, fazendo sujeira, colocando a vida dela ali, de certa maneira, em exposição, e não temos hoje nada no Brasil que é efetivo, né? É um problema em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras cidades, mas falando em segurança pública, eu queria comentar, não sei se vocês viram, que semana passada eu estive em El Salvador para tratar esse tema. Era o que eu ia perguntar. Eu não conheço nenhum país do mundo onde a taxa de homicídios tenha sido reduzida em 99% num espaço de 3, 4 anos. Segurança máxima lá, que o Bukele fez. O que eles fizeram lá é o que o Brasil tinha de fazer. Enquadrar organizações criminosas, facções criminosas como organizações terroristas. Que não querem nomear E aí prender todos. E além disso, com essa decretação, Polícia Federal, Exército teriam necessariamente de estar envolvido combatendo. Opa. Quantos homicídios nós temos por ano hoje no Brasil? 45 mil. Seria como reduzir aqui para 500 homicídios. Foi o que aconteceu lá em El Salvador. Mas São Paulo reduziu muito. Sim. São Paulo tem menos do que Estados Unidos. São Paulo reduziu ontem, muito. foi. Tem menos que Estados Unidos. Mas é um trabalho lá do Tarcísio. Sim, mas é um trabalho porque enfrentou, né? Sim. O Tarcísio aqui, ele enfrentou a imprensa. E a imprensa meteu enfrentou. A imprensa desce o pau. Agora nós queremos saber o seguinte: se você ganhar a eleição, se você vai baixar imposto, porque o Lula meteu imposto pra caramba. Você sabe, pô. Que é o que mais tem. Né? O que mais tem? Você vai tirar esses impostos do Lula ou vai enfiar mais imposto para a turma? O Emílio, eu acho que o trabalho é gradual. Primeiro você tem de enxugar o Estado, como nós fizemos lá em Minas. Sim. Nós assumimos lá com um déficit de 11 bilhões, foi o déficit de 2018. Cacete. O ano passado nós já tivemos um superávit de 5. Então o Estado voltou a respirar. Agora, se você conseguir fazer isso no governo federal, é possível que dê para reduzir alguma coisa assim. Mas primeiro você tem de fazer o trabalho de profilaxia, né? Você precisa reduzir... Então vai ser difícil. Porque eles falam que 27 vai quebrar. Alguém vai pagar a conta, né? Vai quebrar. O Sami já fala do jeito que está caminhando, vai quebrar. Mas nós precisamos atacar as despesas. Depois que você começar a reduzir as despesas, você tem condição de falar. Hoje, com os impostos que estão sendo cobrados, a conta não fecha. E é imposto, hein? É imposto que não acaba. Eu sempre acompanhei os negócios lá da minha família. Quando eu comecei, o PIS e a COFINS, que tinha outro nome, era contribuição, não sei o que lá, era 0,25%. Hoje, somando os dois, é 9,25%. Então, e foi subindo assim, a cada 2 anos, a cada 3 anos, só aumento de imposto, e não acaba isso. Não acaba. Então, nós precisamos ter aqui no Brasil uma reforma administrativa, falar
O Estado precisa, ao longo do tempo, ficar mais eficiente e já propôs junto a redução de imposto, até para poder obrigar que esse plano seja cumprido. Eu sou totalmente favorável a isso. Fora, o brasileiro hoje está cansado. E você não vai falar imposto. nada, a gente não vai fazer nada com o INSS, com essa sacanagem com os velhinhos aí, 90 bilhões, aí vai ter CPI, você como líder político não quer incentivar também, né, que alguém, porque querem calar essa situação. O que você acha que vai acontecer e qual iniciativa você pode fazer? Quem não deve, não teme. Por que não estão querendo a CPI? É porque não estão querendo que alguma coisa aflore. Perfeito. Com toda certeza. Eu sou totalmente favorável. Durante a minha gestão, por questões políticas, fizeram lá a CPI, foram procurar cabelo em casca de ovo. Não acharam nada. Não encontraram nada de relevante. Entendeu? Agora o que nós estamos vendo, não. Nós estamos procurando cabelo em gato daquela raça que tem cabeluda mesmo, né? Siamês, não é? Tem então, bastante pelo. Tem muito pelo. E na hora que puxar uma pena, vai sair uma galinha, né? Sai, exatamente. Sai uma galinha. Pavão, não é? Exatamente. Então eles têm todos os motivos para tentar impedir. A gente tem um problema de dívida pública, que você falou, que está estourando, está subindo, isso... gera inflação, isso aumenta a taxa de juros, é um problema para o país no médio e no longo prazo. Com essa confusão que deu do IOF, estão falando em rever outras fontes, porque viram que fizeram uma lambança. Uma que está sendo falada é a revisão das renúncias fiscais. Segundo o relatório, o Brasil tem 800 bilhões de reais por ano em renúncias. Você acredita que a gente precisaria rever essas renúncias? Tem um monte de renúncia que não deveria, isso às vezes é fruto de lobby, ou essas são necessárias? Assim, supondo que você fosse para o governo federal, você mexeria nessa caixa? Ô, Sami, eu acho que tem coisa que tem de mexer, tem coisa que não. Vamos pegar o caso dos micro, pequenos empreendedores. Isso se fala, está enquadrado como renúncia fiscal. Mas se você falar, não, amanhã nós vamos cobrar o imposto deles como se cobra de qualquer outra grande empresa, eles vão ter o seu negócio inviabilizado na grande maioria das vezes. Isso vai levar todo mundo ou para a informalidade, ou todo mundo vai ter uma empresa que não é mais viável. Então, eu acho que aí tem duas coisas. Agora, se tem setores que estão recebendo alguma benesse indevidamente, aí eu acho que é o caso de estar se revendo. E tem um caso que me preocupa muito, porque aqui no Brasil algumas coisas que deveriam ser temporárias viram definitivas. Nós precisamos incentivar as regiões menos desenvolvidas, mas incentivo é uma coisa para você mudar aquela realidade. E aquilo ficar eternamente é outra. A Zona Franca de Manaus. Eu sou favorável a ter o incentivo, mas aquilo deveria ter uma queda ao longo de 50 anos que seja, para que algum dia ela não dependa mais de subsídios. Então, acho que todo subsídio deveria ser temporário e não definitivo. Senão, em vez de estar dando a vara, você está dando peixe para o resto da vida, concorda? Eu acho que tinha de ir nessa linha, tinha de ser algumas coisas mais bem planejadas, com metas ao final de 20, 30 anos, para você não ter o Estado sempre pagando. Queria voltar na questão de El Salvador, que a segurança pública é um tema que... Gordão faz campanha para você aqui. Ele faz. Pra você, só para ganhar café, queijo e ele faz, mas ele quer o café e o queijo. Não, quero doce de leite. Não, quero queijo. E doce de leite. Lasanha. Aumentar uma Lasanha de doce de leite. Para todo mundo queijo. Aí sim. E eu trouxe um queijo diferente. Eu acho que vocês nunca viram. É o queijo cabacinha. Lá em Samir. Cabacinha é bom, hein? Também é bom nisso. Do Vale do Jequitinhonha. Esse é difícil de comer. Que eu trouxe dessa vez. Veio cachaça. Aí sim. Veio café. Não trouxe aqui porque estava muito grande. Opa, sei que vocês mudaram o procedimento. Quando eu venho aqui, eu não venho para fazer merchandising de ninguém. Eu venho para fazer merchandising de Minas Gerais. Não de empresa. Melhor café do Brasil. E aí, nessa questão de El Salvador, o que de fato você conseguiu absorver de lá do que o Bukele fez lá para o Brasil? Porque a diferença de tamanho é gigantesca, mas uma coisa que ninguém
cita em falar, porque se prende muito, mas não tem cadeia. Fazer cadeia ninguém quer falar porque não dá voto. Queria saber o que você trouxe de lá, de fato, para poder mudar, a princípio, Minas Gerais e, de repente, colocar no seu plano aí para, se for presidente de 2026 aí. Então, lá está claríssimo. Primeiro, o problema tem solução? Tem. O país mais violento das Américas é hoje o mais seguro. Mais seguro que o Canadá. Você conheceu ele? O Bukele? Tive com o vice-presidente, com o presidente da Câmara dos Deputados e com o ministro da Justiça e Segurança. Tive com os três lá. Com o próprio presidente, não. Mas eles fizeram um presídio, SECOT, Centro de Confinamento de Terroristas, de segurança máxima, para que todos esses terroristas que fazem parte de facções criminosas fiquem detidos. E alguns deles com pena de 30 anos, perpétua. Muitos assassinos de 5, 10 pessoas viviam extorquindo. Então a solução é política, é de coragem, é falar, eu vou manter o criminoso preso. E eu fui lá em comunidades grandes, na própria San Salvador, que é a capital, escutar quem morava antes sendo extorquido. E teve uma senhora lá que me falou o seguinte, eu perdi o meu filho, foi assassinado. Mas o que mais me doeu não foi perder meu filho, foi ver o assassino dele solto aqui durante 10 anos, continuando extorquindo e matando mais. Agora eu vi que a justiça foi feita. Que é o caminho que o Brasil está indo, é o caminho, né? Exatamente. Então eu conversei com dezenas de pessoas dessas comunidades, mecânico, vendedor ambulante, estudante, e todos falaram, nós não acreditávamos que era possível mudar como mudou. E nós saímos do inferno para o paraíso. É um país pobre ainda, mas agora ninguém mais sofre extorsão, ninguém mais paga mais caro pelo gás, pela energia, pela internet. As pessoas voltaram a ter uma vida normal, coisa que não tinham antes. O homicídio foi 0 lá. Sim. Praticamente zero. Mas você viu também, né? O que ele falou, é tolerância zero. Pegou as facções, então, coisa de exército, é narco-estado. Então, é o que está acontecendo aqui. Mas aí também precisa dar condição para a sociedade. Porque você pega lá no Rio... Não, o cara precisa... O exemplo do cara não pode ser o traficante. Sim. Porque no Rio de Janeiro você vai, aquilo lá já vem de anos. Sim. O herói do cara hoje em dia na favela é aquele traficante. O ídolo. É aquele Oruan. Você viu que foi de gente ali. Vocês ficaram sabendo que agora tem tornozeleira fake porque o jovem compra para poder ficar lá na comunidade. Tornozeleira fake. A cultura a cultura do crime. Glamuralização do criminoso. É um caminho que a gente foi. Passou a ser cultural, principalmente no Rio de Janeiro. Então é bem complicado quebrar isso. É isso aí. É difícil, não é tão os valores, simples assim. Né? Vocês estão falando dos valores, são distorcidos. Né? Ô Zema, Caiado, você, Tarcísio, Ratinho, Eduardo. Não, o Eduardo entrou só para dar só para tumultuar. Ele não vai fazer campanha mexida lá no omelete. Eduardo, vamos tirar do... Michele. Não sei. Bolsonaro, eu acho que tá aqui, ó. Não tá? Eu não sou de fazer, ele que gosta. Quem vai lá, faz a... Quer que eu faça? Vou falar bem tranquilo aqui. Vai lá. Primeiro que ele tem um alinhamento político com o Bolsonaro, certo? Tarcísio e Zema. Acabou. Vocês escolhem. Se você quiser ser presidente ou vice. Tarcísio e Zema. Eles resolveram. Juntos resolveram. Você tá já... Você não tava falando por quê? Porque o Zema... Deixa eu falar uma coisa. Aqui. O Zema é o único cara na política que não tem essa vaidade de ser vice. Porque ele é um cara de longo prazo. Fala isso pra todos. Vai com o Tarcísio, vai junto, pode garantir. Se quiser, anota. Tarcísio e Zema. Você toparia ser vice do Tarcísio? Da Michele agora, nós estamos ainda num momento muito prematuro. Eu falo que nós temos uma safra de ótimos governadores que já foram mencionados aí,
Então a direita vai estar muito bem representada o ano que vem, e eu acho que o mesmo não acontece com a esquerda. Não, esquerda vai ser difícil. Eu acho que então o Lula, né? O Lula é forte. Sim. É o calangão. Você sabe que ele vota. Sei lá, pô, lá tem calango lá. Ele tá certo. No norte de Minas tem os calangos lá. O calango, você fala, o calango morre. Aí vem o calango correndo. Você acha que ele sumiu? Agora tem uma coisa. São Paulo não faz presidente. São Paulo não faz presidente. Nunca fez. Não tem tradição. Não tem tradição. Zero de presidente. Nada. E a tradição é importante nesse país. Opa, sempre. Você sabe disso. Ele também não vai se expor agora. Aqui, Minas tem uma história. Minas. Muito. Opa. Hã? Deixa o Zema. Itamar. Juscelino. O Itamar, Tancredo. Tem bastante. Puta, mas o Fernando Henrique era paulista, né? O Temer, paulista. E aí? Não, mas aí foi no... Não, o Fernando Henrique não. Fernando Henrique não. O quê? Fernando Henrique Não, mas o Fernando Henrique faz 100 anos. E daí? Eu tô falando agora. O Tancredo tá novão também. Teve até a Dilma. Aí, ó. Dilma Rousseff. Mineira. É mineira. Ó só quantos Então, tá presidentes vendo? de Minas tem. Vai, fala alguma coisa agora aí. É pra se Não, pensar. ele é inteligente. O Zema não vai se expor agora porque a turma queima muito. O que você acha? Fala isso pra todos. Você acha que vai dar um mineirinho lá? Pode ser, hein? Ó. Eu quero... Lembra a dona Risoleta? Eu acho que o que eu quero é o que Melhor todos risada. vocês querem aqui, é tirar o PT. Boa. Não é isso? É tirar o PT. A grande missão nossa é essa aí. E eu vou estar trabalhando muito para isso. Se organizar direitinho, todo mundo governa. Que susto. A gente quer um país melhor, né, Zema? Tem muita gente aqui, ó, que fala que Minas, muita audiência nossa lá, que fala que Minas está muito melhor depois de você. Então é um... Porque São Paulo... pelos votos. Sim. O Brasil é muito grande, né? Então nada melhor do que um mineiro para avaliar o seu... Eu entendo ele também. A turma tem um consórcio midiático, eu acompanho os temas nas entrevistas. A turma pega, quando ele se posicionou, você me corrija, a turma pegou pesado com você, né? A imprensa. Mas não é? Tentaram te derrubar bastante. O negócio da CPI que você falou que foi resolvida, as entrevistas sempre tem casca de banana. Então é melhor ele ficar um mineirinho quietinho e esperar as águas passarem. Bom. É o seguinte, obrigado, Zema. Obrigado por você ter vindo aqui. Pô. Mais uma vez, depois tem que te contar e quantas vezes eu já vim, porque eu já não mas já vai cobrar agora? Quinta, sexta, viu? Quem faz campanha lá é o Morgado. O Morgado é lá de Uberlândia. Lá. Roubaram os fios da mãe dele. Roubaram o fio da minha mãe, viu? E você sabe que... conversar, fazer umas parcerias pra reforma lá no Berlândia. Aí, ó. Compra o fio pra ela, pô. Tá fácil. Gordo comeu. Comi. Obrigado, Comi Zema. uma senhorinha. Romeu Zema, conversando aqui com a gente. Ficou aí os brindes, tá bom? Tá joia, todo obrigado. mundo aí. Tem que ir embora, meu cara trabalha.